Olá, turma. Na aula passada, então, a gente falou sobre a equação de fusão de calor, deduzimos, né, a equação de fusão de calor, e agora eu venho propor, nessas próximas aulas, a gente analisar caso a caso a equação de fusão de calor para cada terminho que existe nela, né, termo transiente, o gradiente de temperatura e o termo fonte. Bem, os casos mais simples, mas que atendem aí bastante casos que ocorrem na engenharia, que é o caso de paredes isolantes, por exemplo, parede plana, né, a gente considerando coordenadas cartesianas aqui, é o caso mais simples do tratamento da equação de fusão de calor, que a gente considera então um regime permanente, né? Ou seja, o termo da sua equação de fusão de calor, que é relacionada à energia acumulada, aqui é nula. Um termo em que a temperatura varia de acordo com a geometria unidimensionalmente, então caso de 1D. Ou seja, aqui eu considerando esse exemplo que eu estou dando acima, eu já vou explicar para vocês, vai variar em termos do eixo X aqui, então vai cortar esses dois termos aqui de y de zero para sua equação de fusão de calor, e não estou considerando fonte de geração nenhuma de energia, então esse termo aqui também sai, fica nulo. Bem, aí a sua equação de fusão de calor se reduz a uma equação diferencial ordinária, K, considerando K constante, eu tiro ele da derivada e fico com K d1 ao quadrado de t dx ao quadrado. Esse é um caso em que atende casos de parede plana. Então, qualquer parede em que você vai colocar um fluxo de calor em um dos lados da parede e vai analisar o perfil de temperatura ao longo da espessura dessa parede, você tem um caso de solução da equação de fusão de calor como esse aqui. Então aqui nesse exemplo eu estou dando uma parede com uma espessura L, aí considerando aqui o eixo X dessa parede, e estou passando em um dos lados dela um fluido quente, uma temperatura infinito 1, ok? Um T infinito 1, com um coeficiente convectivo de transferência de calor H1, maior do que um outro fluido do outro lado da parede, até infinito 2. Infinito 2 com um H2. Bem, então, como há um gradiente de temperatura entre essas duas paredes, né, eu vou ter um perfil de temperatura ao longo da espessura dessa parede, que é dado, então, pela análise do balanço energético da equação de fusão de calor por essa equação simplificada aqui, diferencial ordinária. E aí, como é que a gente soluciona essa equação? A gente usa a técnica por separação de variáveis, né? Então a gente faz a primeira integral dessa equação, K d1 ao quadrado de t dx ao quadrado igual a zero, vai surgir uma constante aqui, então eu vou escrever K dt dx, né? Já exato aqui no caso, K dt dx igual a uma constante C1, ok? Bem, aí eu vou usar a técnica de separação de variáveis, K dt igual a um C1 dx. E faço novamente a integral dessa equação. Então, a integral dessa equação vai dar um t, né? Já integrando e aparecendo uma constante do lado esquerdo e do lado direito, eu já vou juntar essas duas constantes, ok? E chamar o somatório delas de C2. Então, eu tenho que um t de x é igual a um C1 dx C1 vezes x, já integrado, mais um C2, tudo isso sobre o K, ok?
Bem, então essa é a equação resolvida para esse tipo de equação diferencial ordinária. E aí, como que a gente acha o C1 e o C2? Aplicando as condições de contorno. Então, a gente vai aplicar as condições de contorno agora para poder chegar na equação final para esse caso de parede plana, que é o caso mais simples. Então, a solução geral, né, da equação para esse caso ficou t de x é igual a C1 vezes x mais C2. Eu já dividi o C1 que estava no quadro anterior por K, ok? E o C2 também por K, são tudo constantes que a gente está considerando aqui nesse curso, condutividade térmica constante. E aí, nesse caso, então, a solução geral é uma equação linear, em que a gente vai aplicar as condições de contorno para poder achar as constantes C1 e C2. Então, lá na parede a gente tinha que ter na posição 0, né, como regime permanente, então a gente não tem condição inicial, ter na posição 0 aqui, na posição L. T na posição 0 era T de 0 igual a TS1. E T na posição L, T de L é igual a TS2. Bem, substituindo esses valores de x na sua solução geral, C1 vezes 0 mais C2 igual a T de 0. Só que T de 0 é TS1. Então, o seu C2 é igual a TS1. T de L igual a TS2. Então, você tem que T de L é igual a C1 vezes L mais C2. E aí eu isolo aqui o valor de C1, então que eu ainda não tenho, e aí vai ficar igual a TS2 menos TS1 sobre L. Agora que eu encontrei as duas constantes, eu substituo ela na solução geral e encontro a solução com as condições, com as constantes, né, analisadas a partir das condições de contorno que a gente tem para esse problema dado. E aí o seu perfil de temperatura é um perfil de temperatura linear com essas constantes aqui. Então, T de x igual a TS2 menos TS1, vezes cada valor de x ao longo da espessura dividido por L, mais TS1. Então, o que vocês têm que entender? Né? Que para esse tipo de caso, na engenharia, o seu perfil, conhecendo se a temperatura aqui TS1 maior que TS2, a temperatura ao longo de x aqui até atingir L, de 0 a L, vai se comportar de forma linear com um ângulo aqui conhecido TS2 menos TS1 sobre L. Ok? Essa equação, então, corresponde ao perfil de temperatura para vários diversos isolantes aí na engenharia em que tem esse comportamento geométrico. É isso. Interessante perceber também que agora conhecido o perfil de temperatura, a gente pode calcular o fluxo e a taxa de calor em cima desse perfil de temperatura, usando a lei de Fourier. Então, o fluxo de calor de acordo com a lei de Fourier, para questões unidimensionais, é menos K vezes dt dx, no caso de fluxo, né? E no caso de taxa, é só multiplicar o fluxo pela área. Sendo que essa área é a área transversal ao fluxo, gravem isso. Bem, então, se a gente fizer a derivada do nosso perfil de temperatura encontrado em relação a x, a gente tem que vai ficar TS1 menos TS2 sobre L, multiplicado pelo K. Aqui eu já tirei o sinal de negativo e inverti as temperaturas aqui dentro, ok? Que antes era TS2 menos TS1. Bem, e o que a gente pode analisar desse fluxo ou a taxa de calor, se a gente multiplicar aqui pela área, é que se você rearranjar essa equação
em termos de TS1 menos TS2 sobre a taxa, isso tem uma analogia muito forte com a elétrica, que é chamada de resistência. Então, você tem uma força motriz aqui, que é esse gradiente de temperatura, dividido pela taxa que você está impondo, é igual ao L sobre K vezes a área. Isso é uma resistência térmica. Então, a resistência térmica, se vocês forem analisar aqui em termos de unidade, é igual a Kelvin ou qualquer temperatura aqui por unidade de energia watts. Okay? E isso também pode ser feito com a convecção e com a radiação, mais à frente que a gente vai ver. Então, a convecção dada pela lei de resfriamento de Newton, que é igual a H vezes a área, TS menos T infinito. Se você isolar aqui da mesma forma, você tem que TS menos T infinito sobre Q é igual a 1 sobre HA, na mesma unidade aqui em Kelvin por watts, e aí você tem uma resistência térmica de convecção. Então, L sobre Ka é a resistência térmica de condução para geometrias cartesianas, né, em casos unidimensionais. E 1 sobre HA é a resistência térmica convectiva. Bem, se você for considerar todas as resistências térmicas, como a gente deu no exemplo anterior, que havia dois fluidos, né, passando por convecção, você pode fazer uma analogia também com um circuito térmico. Então, vamos supor, você conhece a temperatura T infinito 1, ela passa por uma resistência térmica do próprio fluido até atingir a temperatura de superfície 1 conhecida, passa por uma resistência térmica condutiva até atingir a temperatura de superfície 2 e passa então por uma resistência térmica convectiva até atingir a temperatura infinito 2. E aí você pode também fazer o somatório de todas essas resistências e colocar em uma taxa de calor só, relacionada a um coeficiente global, que é esse U aqui. Então, U vezes, né, coeficiente global, que você, no caso global, porque está relacionando um coeficiente térmico difusivo mais um coeficiente térmico convectivo, e aí o somatório deles dá U, é igual a U vezes a área que você está considerando transversal, que é igual a 1 sobre a resistência total, que é o somatório dessas resistências. 1 sobre H1A mais L sobre Ka mais 1 sobre H2A, ok? Então, vocês podem fazer também, encontrar a taxa de calor do seu sistema total, se for o caso, como Q igual a UA delta T. E aí resolvendo o UA para um sistema de resistências convectivas e condutivas aqui consideradas nesse exemplo. Então a gente vai ver na próxima aula um exercício aplicativo sobre essa questão e vamos analisar também para geometrias diferentes como as cilíndricas e as esféricas.